Olá, seja bem-vindo ao Autopapo, patrocinada pela Morre Amortecedores. Juntos, acreditamos que através do conhecimento, iremos revolucionar o segmento automotivo. E para o bate-papo de hoje, uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda, eu acho que a palavra correta é essa, né? Absurda. Uma pessoa que me acompanha diretamente, estamos juntas há 7 anos, e eu tenho muito orgulho de fazer parte do mesmo time que ela, que é a Daniela Araújo. Seja muito bem-vinda, Dani. Eu que fico muito feliz de estar aqui nesse momento com você. E ver, né, é uma coisa que você está fazendo de forma corriqueira com clientes, com parceiros, com amigos. E eu apareço agora, depois, acho que já faz 1 ano, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, o post. Isso, que a gente já está com constância na realização do podcast e agora uma oportunidade como essa a gente não ia poder deixar passar e eu estou muito feliz. E queria te agradecer o convite, porque eu fico longe, né? Não é sempre que nós estamos juntas aqui, então essas oportunidades elas não podem deixar de acontecer. Obrigado. Eu que agradeço, né? Na verdade, somos uma pessoa só dentro da empresa, né? Somos sócia hoje de uma empresa que nasceu há 7 anos atrás, muitas coisas idealizadas, de muitas dores que vimos dentro do mercado, né? Isso. E esse podcast vai ser muito sobre isso, sobre o que a gente vive. Eu acho que vai ser... É tanta vivência que a gente precisa pontuar aonde tudo começou. Né? Quanto tempo a gente está dentro desse mercado, Dani? Eu e você, 25, a gente pode dizer assim? Eu comecei em 2003, quando eu fui contratada por uma empresa de pneus, e ali que começou a despertar o meu conhecimento, interesse e a paixão pelo segmento. Eu posso falar isso porque é uma grande escola. Trabalhei em muitas regiões do Brasil e também em vários postos dentro dessa empresa. Então, eu consegui trabalhar no chão, né, fazendo visita técnica, falando do produto, fazendo consultoria, que era uma das funções que eu tive. Depois eu passei para o trade marketing, então é outro viés dentro do segmento. Então, o que fazer para trazer clientes novos, a posicionamento da marca, trabalhar a carteira de clientes da loja, trabalhar efetivamente a formação de equipe no pátio, equipe de vendas, atendimento. Depois eu entrei na parte de gerenciamento de equipes. Então, gerência regional, você acaba abraçando outros caminhos dentro do segmento. Então, você começa a ter outro tipo de análise do negócio, e isso ajuda muito a gente entender como que o nosso cliente hoje, ele vive. E isso, apesar de ter sido em 2003, que foi quando eu conheci você, 2003, 2004. Eu entro em 2004. 2004, exatamente. Para essa mesma empresa e essa grande escola, que eu acho que é importante que a gente está falando de algo tão grandioso, e a gente passa durante 6 meses dentro da fábrica, entendendo todas as coisas que, na verdade, é o que você falou antes, a gente hoje aplica para os nossos clientes, enquanto empresa, né? Então, eu falo que é escola porque a gente começa a entender muito essa dor. Né? E não é uma dor, são várias dores. E como o mercado foi mudando ao longo do tempo, em algum momento isso se perdeu. Ele não tem apoio, porque pensa assim, o que eu via, né, e o que eu vejo hoje, depois desses 7 anos que a gente está com a empresa, são empresas familiares, que você tem o marido, que normalmente é um mecânico muito bom, ele deu certo, então ele se propôs a abrir um negócio para ele, envolveu a família, a esposa, filhos no negócio. Só que o que ele é? Ele é um mecânico. Ele é o técnico, ele não é gestor. E quando ele se posiciona como gestor, começam a aparecer os problemas. Vamos dizer, o mercado mudou, o comportamento do cliente mudou, a forma de atrair clientes mudou. E vai mudar mais ainda, né? Então, esse é um episódio até mais lá para frente, Pois é. Bom, a gente está antecipando, porém, a gente está indo para o mesmo caminho, porque eu entendo assim, que quando você conhece muito do segmento,
pela vivência que a gente teve desses 20 e tantos anos que a gente está dentro, inserido nele, você começa, a hora que você pisa numa loja, você consegue ver todos os problemas que ela tem pelo fato de você estar olhando, você olha, e é normal, né? Você entra, você olha a equipe, o uniforme, o pátio, o cliente na mesa, a forma de atender o telefone, a forma de atender no balcão, sala de espera, se tem, se não tem, e assim vai. Então, a gente já sabe quais as deficiências daquele cliente. Sabe o que eu acho bacana? Quando tu fala assim, começa a ver isso, aquilo, pode parecer que tem uma complexidade, mas para os nossos olhos de especialista, isso é uma coisa muito rápida da gente fazer uma análise, porque somos e fomos lá atrás, nessa grande empresa, catequizados para que isso pudesse acontecer. Exato. Então, não é porque o dono hoje não vê, é que ele não consegue ter os olhos de um especialista que vai ali para entender no olhar do cliente o que de fato ele foi buscar. Ele olha, como você bem disse, como um olhar técnico. Nesse momento a gente tem que se colocar no lugar do consumidor, porque a gente é consumidor igual a ele, só que a gente está do outro lado dessa vez. Pois bem. Então, e quando acontece isso, ele não percebe que muitas coisas que ele gostaria de receber como consumidor, ele não consegue aportar para o cliente dele. Então, isso é uma coisa que eu acho que é vamos dizer, chega a ser um problema para muitos deles, né? Verdade. A gente está falando mais ou menos aí de uns 20 anos atrás, né? 25 anos atrás. Ou seja, mas a gente desde então estamos dentro do mesmo segmento. Ou ora muito focado dentro desse consumidor, ou ora focado muito dentro dessa oficina, desse centro automotivo. O que acontecia quando, naquela época, não tínhamos a Concept, ela não existia até então, eu vejo que é uma dor muito latente. Por quê? Todas as vezes que estávamos dentro desse centro automotivo ou dessa oficina, fazendo a gestão, mostrando os caminhos de direcionamento, as coisas aconteciam de uma forma mais contínua, mais leve, mais programada. Porque existia um acompanhamento do especialista. No momento que a gente sai, e olha que a gente está falando de um tempo muito curto, de lá para cá, ele parava de fazer. E por que ele parava de fazer? Porque ele não sabia como administrar ou a equipe, ou ele não sabia ou não conhecia os recursos para poder olhar para o crescimento do negócio dele. Eu acho que essa é a grande mudança de lá para cá. E você sabe que você está falando uma coisa que era o que me frustrava muito. Porque a gente sabia tudo o que ele precisava fazer e criava plano de ação e orientava e ficava realmente imerso por um tempo dentro daquela loja para que fizesse formação e aplicasse metodologias e formas para que ele conseguisse atingir o objetivo que era determinado, né? Ele mesmo já falava assim, o que eu quero, né? Qual é o meu principal objetivo aqui com esse trabalho? Na verdade, a gente precisava até se experienciar junto com ele, né? Para viver a realidade dele, né, Dani? Só que é como você falou, né? Existia uma regra. A empresa, ela deixava a gente dentro daquela regra. Então, a gente seguia a regra que a empresa determinava. Sabendo tudo o que precisava fazer, implantava-se. Fazia planos e seguia formando essa empresa, essa equipe, esse gestor. Quando a gente virava as costas, entendendo que ele ia dar sequência num trabalho que já estava sendo, já tinha sido implantado e estava sendo, de forma corriqueira em andamento, a gente se frustrava muito, porque virava as costas, não conseguiam dar continuidade. É por falta de capacidade? Não. Eu entendo o seguinte, o segmento, ele tem muitas vertentes. Então, o dono, ele compra, ele vende, ele repara, ele leva o cliente, ele busca, ele faz o marketing, ele orienta a agência que por um acaso trabalha junto com ele faz gestão do estoque, o FIFO, né? Entrou, primeiro que entra, primeiro que sai. Aí ele tem que tratar da equipe, pessoas, motivação, descrição de postos. O Google, que não existia antes, agora existe. Exato. Eu tenho que fazer campanha, trazer cliente, o fluxo está baixo, está alto. Não tem tempo para analisar. Frota era uma coisa que, na época, se ele tivesse frotas, ele tinha uma garantia de faturamento porque era constante. Só que depois de um tempo começou-se a ver que a frota é um vilão. E assim vai.
vai. E você viu quanta coisa eu falei? Quanta coisa eu falei? Então, ele sozinho, ele não dava conta de fazer. E muito mais porque depois a gente não tinha aquela cobrança da aplicação. Olha isso, olha os indicadores, olha isso, olha muitas aquilo. dores que ele justificava porque não fazia, vamos falar assim, ele deixava de fazer, né? Uhum. Ele nem não fazia, ele deixava de fazer. A gente até tinha a mesma dor que ele, porque a gente realmente via como é que ele vai fazer tudo isso? E realmente Pois a gente é. vê que não tinha como ele implantar, Da sequência. É isso. E aí eu me sentia nessa época muito castrada, como você mesmo falou antes, né? Eu me sentia Sim, é frustrante. E para mim era uma castração, porque a gente tinha as ferramentas, mas quando a gente saía a coisa não acontece. Isso. E o resultado dele, com certeza, a gente conseguia até o momento que estava ali. Depois o resultado cai, não adianta. Então entenda esse cenário estanque que a gente está conversando. Vira a chave, estamos em 2025, com a Concept completando 7 anos, uma empresa já neném ainda, mas muito mais madura do que quando começou, com certeza. O que muda agora, se a gente pegar aquele cenário do que tinha e o cenário de hoje? Como é que você vê isso? Então, eu vou falar por mim, né? Você está comigo esse tempo todo, então, assim, eu acredito que, para mim, é liberdade. Essa é a palavra. Porque eu tenho hoje muito mais condições, por exemplo, de orientar esse cliente a atingir os objetivos. Outra coisa é que muita coisa nós fazemos no lugar dele, então isso garante que as coisas realmente vão ser executadas. A efetividade, de né? uma forma que a gente já conduz para que o resultado realmente seja entregue para ele, como a gente fala para ele na hora que a gente vai implantar o nosso trabalho ali. E também naquilo que a gente não tem como fazer a gente por ele, a gente criou parcerias que conseguem aportar aquilo que ele precisa para atingir os objetivos. No fim, eu entendo que essa liberdade que eu te falei, ela é aquilo que garante que a gente vai realmente conseguir abraçar, né, o acolhimento que a gente faz nele quando ele implanta, que realmente ele vai ter ao longo da vida dele junto com a gente. Você comentando isso me fez lembrar de coisas realmente lá atrás. Que quando eu voltava, ele falava assim, olha, eu peguei o teu plano de ação, mas tinha isso aqui para eu executar, e eu deixei de executar nesse momento porque eu vi que isso era mais importante. E ele não conseguia entender que o que ele puxou para implantar nesse momento era uma coisa consequência da outra. E aí ele estava com pressa, que a gente vai falar em outro momento, né? Que as nossas coisas não são mágicas, mas trazem resultados expressivos, né? Ele busca sempre na dor. Então, se está faltando cliente, ele tomava ações imediatistas e não conseguia mensurar o impacto disso de forma negativa lá na frente. Hoje, eu vejo também, com a entrada da nossa empresa, essa condução ela é canalizada e ela é vivenciada, ela é conduzida o tempo todo por nós, junto com ele. Então, a gente fala assim, olha, aqui não pode fazer por causa disso, disso, disso. A gente justifica para ele, o próximo passo é esse, para depois tomar essa decisão. Então, a gente consegue acompanhar de uma forma mais contínua o resultado mais... É perene. Você evoluído, fluido. É perene. A questão é essa perenidade. Porque eu entendo sim também. Você vê que os resultados do projeto, das coisas que a gente faz, não é em desconto. Aquilo que é ofertado desconto não é o que dá mais resultado. E qual é a arma que esse cliente tem, essa loja tem hoje, para ela atrair clientes para dentro do negócio dela hoje? Na cabeça de quem não entende, é só uma campanha promocional. Campanha, é o desconto. Ele tem que entender que quando ele começa a trabalhar um diferencial dentro do negócio dele, como uma prestação de serviço, aproveitando oportunidades que esse negócio dele proporciona, é onde ele vai trazer mais rentabilidade para o negócio. Que é agregar valor. Que às vezes eu já cheguei em oficinas que tinham lá para dar... olha só, isso me faz, né, lembrar o que a gente vive já, né? Nesses
tantos anos, não só os 25, mas tantos anos que a gente está dentro do segmento, chega lá, tem mousepad para dar de presente, tem chaveirinho, tem copo personalizado, tem tudo. Como diz o carioca, tem o escambau, tem tudo que você quer, né? Mas em que momento ele realmente pensa em cuidar realmente com o valor desse consumidor? Ele pensa no mimo. Muitas vezes o cliente, né, o consumidor final, pega esse mimo, joga para dentro de uma gaveta e o dinheiro dele está estático dentro de uma gaveta. Mas esquece que a forma de relacionamento hoje, ele vai muito além do que um mimo. E o cliente muitas vezes entende que o mimo é uma obrigação e não é, né? Então, eu já passei por algumas lojas, né? A gente não vai falar nome de ninguém aqui, mas que ele acha que a pessoa tendo ali uma caneca com o logo dela aqui, ela vai olhar de vez em quando e vai lembrar daquela loja, Esquece. Mas não é assim que funcionam as coisas, entende? É como aquela coisa, né? O cliente não deixa de ser cliente depois que ele põe o pé para fora da loja. Então, existem oportunidades que a gente pode fazer esse cliente lembrar na loja nos momentos que ele precisa do serviço que ele oferece. É simples assim. A gente fala para nós, né, nós aqui, a gente está falando simples, mas na cabeça dele pode ser muito complexo, porque ele não consegue entender que oportunidades são essas, como ele vai, que momento é esse, qual é a porta que ele tem que ter, como ele tem que fazer, como ele vai se comportar e assim por diante. Aí começa a mandar uma cacetada de mensagem para esse cliente até a hora que ele se irrita e fala assim: não quero mais saber desse lugar porque não para de me incomodar. Que chatice é. Então, é isso. Então, assim, existem jeitos e jeitos, né? Então, o que eu vejo nesse caso é que a gente conseguiu achar o caminho para que a gente conseguisse realmente aportar um diferencial para essa loja que tem os serviços que a gente oferece. Você vê, a gente começou a falar da Concept, mas em nenhum momento a gente está falando aqui quem são os nossos clientes. Vamos deixar isso claro? Quem são os clientes hoje que fazem parte da nossa rede, né? Hoje a gente tem, em média, uns 230 clientes. Vamos pensar isso, né? 230 clientes isso. Que a gente tem em toda a nossa base, na prestação de serviços, seja por tráfego pago, na solução auto-engrene, que depois a gente vai falar um pouco mais à frente dela, insight, em tudo. Nessa somatória, a gente deve ter essa média hoje, né? Fora o que a gente tem entrando, né? Hoje, de manhã, nós vimos isso. Que o nosso foco é o cliente pequeno e médio. Hoje, vamos dizer assim, se a gente for classificar, né, a maioria do que temos, ele é uma empresa familiar. Normalmente, ele é esse pequeno, médio, passagem de veículos, 50 carros, 40 carros, 150. 80 carros, 150 carros. Esse é o grosso do nosso cliente. A gente tem clientes de 200, 300, 400 carros, 500. 1000, né? Que vamos dizer, mas ele é fora da curva, não é aquele que é o grosso do nosso negócio. Mesmo porque eu entendo assim que esse pequeno e esse médio, ele vê a nossa empresa como apoio para aquele que não tem, ele é sozinho, ele não tem apoio. E muitas coisas ele precisa fazer, então ele precisa de alguém que dê um direcionamento para ações dele, para que ele consiga atingir os objetivos. Todo mundo que investe o seu dinheiro no negócio, investe para esse negócio ter sucesso. Concorda comigo? Só que sozinho é muito difícil. Agora, eu me vejo refletir o que você está falando de uma outra forma. A gente está falando de tamanho de oficina, né? 50, 60, 150 veículos, passagem, 500 mil. Só que a gente tem muitas empresas com tamanho e estrutura de empresa grande, só que por dentro ela é muito menor, inclusive financeiramente, eu estou falando de resultado agora, ok? Do que uma empresa de médio porte. Que aí vamos exemplificar com 100, 150 veículos, tá? Então, eu estou comparando uma empresa de 150 com 1000. E aí fala, mas porque tem uma passagem de 1000, a empresa é maior. A estrutura dela é mais robusta. Mas muitas vezes o resultado exato. Só que aqui, quando o elefante é muito grande, a queda é maior. E a casa é muito grande. Então, para você suportar tudo isso,
mão de obra, investimento. Bem, enfim, não vou nem relacionar aqui porque não vale a pena. A gente vai gastar todo o tempo do podcast, né, descrevendo isso. Mas é isso que eu vejo que o empreendedor tem dificuldade. Ele está tomado muitas vezes por uma sensação de olhar algo que é grande, acaba se inferiorizando por isso, se causando mal, mas muitas vezes ele está muito mais bem posicionado e rentável do que uma empresa grande. Sim. Então, isso não tem tamanho, né, Daniel? É bom a gente deixar isso claro, porque você tem essa pré-ilusão de ostentação, de ganhar dinheiro, né? Tem uma outra coisa também, né? Você lembra bem quando a gente começou que a gente teve que fazer um reposicionamento da nossa forma de cobrar, porque não é justo a gente pegar... Você lembra de um menino que abriu a oficina ali e veio pedir ajuda para a gente? Ele atendia 25 carros mês. Como que a gente ia cobrar esse menino igual a quem atende 150 carros mês? Igual ao cara que atende 300 carros mês? Então, a gente teve que fazer essa adequação de tabela para ser justo, porque a gente quer atender esse pequenininho. A gente quer ajudar esse pequenininho. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha brilho no olho quando fala das nossas coisas. Eu não vou chorar. Prometo que eu não vou chorar. Porque a gente tem um motivo, uma motivação dentro da empresa, que é ajudar empresários a terem sucesso nos seus negócios. Independente. Tudo, né? É o dinheiro da vida inteira. Né? Eu guardei aquilo ali, eu aposentei e peguei o dinheiro da minha vida inteira, coloquei meu filho, minha esposa, minha nora para trabalhar junto comigo. Você estão falando de vidas. Vidas. E muitas famílias envolvidas, né, Daniel? Diretamente. Exato. Então, nesse caminho, a gente entende que vale muito a pena a gente fazer esforços, né, para que a gente possa atender esse pequenininho e aportar todo o conhecimento que a gente tem para que ele tenha sucesso no negócio dele. Como aconteceu com esse menininho que chegou para a gente com 25 carros, que hoje tem 80, que tem uma equipe, que conseguiu um sócio, e assim por diante. E a gente pode falar de histórias de vários que a gente tem dentro de casa, que aconteceu a mesma coisa. Né? Você tá vendo que a gente vai lembrando e retomando casos e carros, e eu fico muito feliz de ver a evolução de cada um deles. E isso vem dentro do encontro dos relatórios que a gente apresenta para que a gente mostre os indicadores, a gente vê o negócio realmente crescendo ali. Mas é um respeito, né? A gente hoje tem oficinas que já chegaram no patamar de 100 veículos e falam, a partir daqui eu não quero mais crescer. O meu crescimento, Soraya, é a sustentabilidade e continuidade do meu negócio. Então, acho que a palavra que paira aí é respeito e customização. Isso. Porque para cada uma dessas faixas nós temos preços que são equivalentes para cada um tamanho de empresa que se tem. Que é o justo. E você também tem uma outra coisa. Nenhum cliente nosso sabe tudo que a gente oferece de serviço. Ele nem vai saber. Isso é interessante. Né? Porque a gente não vende empurrômetro. A gente olha o cliente e fala assim, você precisa disso. Isso daqui vai resolver esse problema de forma pontual para você. Então, aí eu consigo te ajudar para a gente poder fazer isso, isso e isso. Se ele não precisa, a gente não tem por que onerar essa empresa para que ela tenha uma coisa que não vai fazer diferença para ela. E isso é o respeito que você está falando. E eu entendo assim, nós duas como sócias e proprietárias da empresa, a gente tem isso como premissa que não é eu e a Soraya, Daniela e Soraya, é a empresa como um todo que se comporta dessa forma. Mas a gente tem esse respeito perante ao dinheiro investido por essa empresa e confiança que eles aportam na gente. Mas o que a gente respira hoje da nossa empresa, ele é totalmente difundido também para o nosso time. Então, o nosso time se comporta exatamente como espelho, a Daniela, né? E como a Soraya. É o espelho. Ela sabe exatamente que tipo de resposta eu daria ou você. Então, isso meio que se replica, né? Ele se replica o tempo todo.
E é importante que a gente fala, não é a venda pela venda. É uma venda pela necessidade. Você lembra disso? A gente já abriu alguns clientes que falaram, eu quero isso, eu quero tráfego, eu quero... A gente, Mas calma. você precisa de Calma. Pois. Calma que eu vou te conduzir. Deixa eu dirigir contigo o carro. Deixa eu fazer parte desse volante junto contigo, né? Sim. E aí ele parece que dá uma acalmada. Então, eu acho que isso é muito importante também, conduzir junto com ele. E a gente, já que a gente pegou o gancho e a gente falou de tamanho de oficina, vale lembrar que o posicionamento das oficinas ele é muito importante para você ter o cliente que, de fato, vai te rentabilizar melhor. E é muito diferente de tamanho e é muito diferente daquele castelo que eles vislumbram em ter, gigante, para parecer bem e muitas vezes acaba afastando o cliente deles, né, Dani? Tem uma coisa assim, ó, Soraya, como a gente tem essa vivência, eu entendo algumas coisas que eu acho importante falar aqui, né? A gente não sabe quem vai ver e ouvir aquilo que nós estamos falando, mas eu acredito que a gente tem que comentar. Não pode ser nem o 8 e nem o 80, sabe? Eu entendo assim que o consumidor, ele não quer ver uma borracharia. Né, eu tô falando assim, eu não, aquela oficina suja como era. Me perdoa a questão borracharia, porque a gente vê borracharias muito bem estruturadas. Eu não tô falando dessa, eu tô falando daquela que realmente é suja, mal organizada, que os funcionários, os colaboradores estão ali de chinelo, com roupas que não são apropriadas para estar ali naquele serviço e etc, tá bom? Então, me perdoa se eu acabei falando alguma coisa que não deveria. Mas eu entendo, ele não está ali procurando isso hoje. Como também ele não está ali para ver um palácio. Porque o palácio assusta. Isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro para estar levando meu carro num lugar desses. Quanto que eu vou cobrar? Quanto eu vou pagar? Para ter uma oficina desse tamanho, nessa estrutura, será que eu preciso disso tudo? Então, é por isso que eu estou te falando, não pode ser nem o 8 e nem o 80. Eu entendo assim, que você tem que ter uma estrutura que comporte um bom... bem-estar. Isso, que comporte a equipe que você tem para atender de forma que você consiga organizar a chegada do veículo, fazer um bom diagnóstico para o cliente, entender a real necessidade, a dor que ele veio falar, analisar itens que você pode estar contribuindo para a segurança dessa pessoa, independente se ela chegou com essa dor ou não, porque às vezes ela não está percebendo que ela tem aquele problema, mas você está ali como um prestador de serviço, é a tua obrigação olhar esses itens adicionais do veículo, você cuidar da sua equipe para que você tenha uma motivação adicional, para que você não perca a mão de obra, que hoje é uma dor do segmento muito grande, você ter um conforto para a pessoa que fica ali aguardando o carro dele ser preparado, e assim por diante. Então, é isso. E limpeza, organização, isso é o mandatório, né? Não tem nem o que te falar a respeito. Se fala muito nessa questão de pós-vendas. Hoje somos muitas vezes reconhecidos como uma empresa prestadora de pós-vendas. E às vezes... Agência. Às vezes... Eu quero morrer quando alguém me chama de agência. E às vezes tratados como agência. A gente não é uma agência. A gente sabe disso, né? Mas nessa escuta do cliente, com tantas tecnologias surgindo, a AI, tanta coisa acontecendo, a humanização e o acolhimento, de fato, é o que tem rentabilizado. E, de novo, eu não estou falando de faturamento. Eu estou falando de rentabilidade, que é igual o dinheiro no bolso. Seu bolso. Isso aí. Dinheiro no bolso. Você acredita, como eu, é uma pergunta mesmo, se discordar, fica bem à vontade, de que muitos ainda não acreditam que o acolhimento é capaz de rentabilizar eles melhores? Eu acredito, sim. Eu acredito muito. Eu vejo assim, a coisa ficou muito automática, né? O mundo que a gente vive, tudo está na palma da mão. E esse negócio da palma da mão faz as pessoas olharem tudo, né? Muito rápido. Muito rápido.
não tem pessoas direito para atender em muitos lugares mais. Você vê que caixas de mercado já não vão existir daqui a um tempo, porque eles estão informatizando. Quer dizer, passe você mesmo. Você acha que isso vai acontecer ou não vai? Já acontece. Então, eu já faço compras assim hoje em dia, eu vejo né? assim, isso também acredito que seja um diferencial nosso, porque o pessoal, muita gente fala assim, vocês são um sistema? É outra coisa que pergunto. Não, nós não somos sistemas. Nós somos uma equipe de pessoas que cuidam da loja, cuidam do consumidor da loja, como se fôssemos aquela loja. Somos como a extensão, uma extensão, né, da loja. Isso aí. A nossa marca não aparece em nenhum lugar. Então, e aí o tratamento com esse consumidor, ele se volta para o humano, porque é uma pessoa que está ali conversando com ele o tempo inteiro, querendo saber como foi a experiência de compra dele na nossa loja, que é muito diferente de NPS, inclusive. Eu vejo que assim, ó, Dani, que com a entrada da Concept, o jogo muda. E é claro que muitas vezes isso tem um time. E dependendo de cliente para cliente, isso pode ser muito rápido. Isso. Ou mágica. Eu não sou mágica ainda. E você? Nunca fiz curso para mágica. Nem eu. Não. Eu acho que mal embaralho um carteado. Tá? Mas mágica a gente ainda não faz. Então a gente sabe que recebe, às vezes, algumas carteiras muito ruins. Sim. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que as carteiras que a gente trabalha hoje dessas oficinas, elas são muito valiosas. É o bem mais precioso que a loja tem. Inclusive, né? reprecificando tudo que ela tem. Até no futuro, se ela pensa em vender, essa oficina está muito mais lucrativa para ele mesmo. Então, eu vejo que a humanização, essa aproximação do cliente, esse acolhimento, realmente é estar na contramão do que a gente está indo lá para frente. Se as oficinas hoje entenderem que estar na contramão é estar no caminho certo, tá lindo. No momento que ela começar a colocar uma IA, no momento que ela entender que isso vai realmente tornar ela forte, com alicerces prontos, e não pensar assim, mas a Soraya tá falando isso porque ela quer que eu faça o serviço com ela. A gente não está aqui, você sabe muito bem disso. A gente não convence ninguém. Não. Né? São os clientes hoje que pedem para ser abertos. Nenhuma área comercial a gente tem hoje. Eu falo de ligar para o cliente para oferecer produto, você sabe disso. Então, os nossos clientes são por indicação e hoje, muitas vezes, a gente não dá conta de aberturas. Você sabe que a gente tem uma fila para que isso aconteça. Se ela entender que esse é o caminho certo, tá tudo bem. No momento que ela entender que ela pode fazer de forma robotizada, aí sim a gente vai ter uma queda muito grande dessas pessoas que estão buscando uma informatização aonde elas têm que ter acolhimento. É a frieza, né, do atendimento. Isso. E também tem outra coisa, né? Tem muita loja que espera até o último momento para pedir essa ajuda. Você tá entendendo, Soraya? A hora que não tem mais o que fazer. A minha loja... Vou dar exemplos, né? Eu tenho 80% de frota dentro da loja. Aí recebe uma carta de demissão, porque a gente demite cliente e a frota demite cliente, demite fornecedor também. Então recebe uma carta de demissão, fica desesperado, porque a oficina está vazia e as contas não param de chegar. E não existe um plano B. E não existe um plano B. Então, nesse momento, a coisa pode já ser muito tarde. É verdade. Então, eu entendo assim que se você tem uma situação dessa hoje, você tem que abrir os olhos ontem para esse problema e começar a entender que existem caminhos que fazem com que a diversificação de público consumidor dentro da oficina para varejo, que é a pessoa física, CPF, é o melhor caminho. É o CPF que investe mais, que fideliza, que paga no ato, que indica, que fala para a família, que gosta, que a gente acolhe melhor. Então, e é verdade assim, a gente não coloca os ovos todos numa cesta só, né? Se a cesta cair, né? É isso, é isso. Dani, desses 7 anos, em que momento você consegue perceber que a gente estava no caminho certo? Olha, para mim foi na hora que a gente começou assim, percepção a gente sempre teve, né?
Eu acho, lá no comecinho, bem no comecinho da empresa, eu precisava fazer algumas avaliações para ter certeza que realmente a gente conseguiria fazer o cliente voltar com algumas estratégias que lá no começo já existia. Como qualquer empresa que está em crescimento, a gente tem que medir para saber se é rentável para ele o investimento, né? O sentimento que eu tinha era a loja falando, puxa, o cliente que faz não sei quanto tempo nunca mais tinha vindo apareceu. Ah, a gente que chamou. Ah, aconteceu tal coisa. Olha, o cliente voltou perguntando do fulano de tal, que é o nosso atendente, que não trabalha aqui na nossa loja, porque ele é parte da equipe da Concept BR. Porém, ele vai perguntando sobre o nosso colaborador lá, porque a gente se identifica como parte da equipe. E assim eu tinha esse sentimento. Porém, faltava alguma coisa. Chegamos a perder clientes por falta de um relatório robusto que pudesse realmente comprovar o nome da pessoa que voltou, a placa do veículo que foi convocado, o cliente, né? Assim, o momento da convocação. Os erros que acontecem. Os motivos de perda. E então, se ele reclamou, o motivo da reclamação, quantos % dos clientes reclamaram dentro da oficina naquele período. Então, a gente começou, depois que a gente teve uma dor forte por falta de um relatório robusto, a gente entendeu que precisava trabalhar isso urgente. E aí, outra coisa que também acho que foi muito legal é a questão da gente ter o relatório com mais de 80% dele voltado para a gestão do negócio. Então, o nosso relatório hoje, ele tem os principais KPIs de acompanhamento, ele consegue medir evolução ao longo do tempo, ele consegue ter essa diferença entre frota e varejo, quantos % eu estou colocando frota no meu negócio. Frota, para nós, é todo CNPJ, né? Eu acho importante falar. E a gente fala sobre principais veículos que ele tem dentro da casa dele para ele poder determinar uma peça, para ele poder verificar estoque e outras coisas. Então, assim, muita coisa do que a gente fala no relatório é gestão. Não é um trabalho efetivo da Concept, que trabalha o consumidor. Uma parte do relatório vai falar de todas as atividades que fizemos, mais as reclamações recebidas, os motivos da reclamação, quem que voltou depois das nossas convocações e assim por diante. Faltou foi coisa desse relatório robusto. Quer ver que eu vou te falar mais uns rapidinhos? A quantidade de clientes fãs, a evolução do Google, tudo isso tem dentro do nosso relatório. Tem no a comparação dos últimos 5 anos do que aconteceu nesse mês passado, comparativo, se tem grau de sazonalidade invertida, crescimento. Só que me passou rápido pela cabeça. Aí a gente decolou. Pois é. Quando a gente surgiu com o relatório, aí a coisa mudou de figura. Mudou de figura. Aí depois a gente, eu acho que também foi muito inteligente aí, usar essas informações em prol da loja, a mentoria. Não é frio, o relatório não chega lá de forma fria. A gente consegue falar com ele por áudio, a gente consegue fazer reuniões periódicas, a gente consegue debater com ele sobre o negócio. E como você falou antes, entender através desse relatório quais são as ferramentas complementares que naquele momento ou que no mês que pode anteceder uma queda histórica que ele já tem dos outros anos, ele vai precisar de alguma coisa. Exato. Então, a gente consegue, de certa forma, tomar decisões de forma precoce para que os impactos sejam menores. Mínimos. E aí, aquela sensação do sozinho, ela acaba. Porque você está falando com um especialista no negócio que está olhando aos números dessa loja junto com ele. E isso faz muita diferença para ele que não tem ninguém por ele. Me fala uma coisa, o número que eu vou te fazer uma pergunta, a gente acabou de entrar em 2025. Você provavelmente sabe isso melhor do que eu. Quanto foi o nosso ROI de 2024? 18,81. Eu vou jogar o 81 fora, tá? 18 vezes aquilo que ele investiu no nosso projeto, é o resultado que ele tem com as nossas convocações. E até para a gente explicar o que é o ROI, é assim, se você me dá R$1, no nosso caso, a gente devolveu R$18 para você. Se você me dá R$1.000, a gente devolveu R$18.000 para você. O ROI é o número de vezes que você investe
não na Concept, em você mesmo, e que esse dinheiro faz voltar no seu bolso. Então, a gente está falando que uma empresa investiu conosco o valor que é pertinente ao número de passagem dele, ao plano que ele tem, e voltou 18 vezes no bolso dele. 18 vezes. Isso. Eu acho que a gente tem que fundar um banco chamado Concept BR, Alto Engrene. Eu acho que a gente está prestando um serviço e a gente não se deu conta vou que a falar gente é um banco. Você já se deu conta disso, que a gente é um banco? Não tem investimento que ele vai aplicar um dia, ele vai dar isso. Você não acha que a gente deveria fundar um banco? Eu acho que seria interessante. Pois é. Por isso que a gente começa a ver loja comprando equipamento novo, sabe? Na segunda loja. Fazendo uniforme. Agora eu recebi assim, eu quero fazer escuta essa. Recebi um pedido essa semana assim, Soraya, desenha pra nós, por favor, um uniforme novo. Aí eu fiquei pensando, mas não tem muito tempo que eles pediram uniforme, a gente desenhou, eles validaram, já compraram. Será que não ficou bom o que a gente fez, né? Aí eu perguntei para ele por quê? O anterior não ficou bom, que a gente desenhou uns 3 meses atrás. Não, eu quero uniforme para treinamento. Eu falei, tá, claro. Ou seja, aí você começa a entender que time que essa oficina tá e que a gente consegue ver toda essa evolução junto com a gente. Então, abrir uma segunda loja, até repaginando a esposa. Fala aí, fala a verdade. Que é uma obrigação do cara mesmo. Eu acho que, né? Faz muito bem ele. Não rola, né? Faz muito bem ele. Mas é isso, gente Dani. Do céu. Dani, te agradeço esse podcast que a gente vai começar a fazer esse encerramento agora. Eu acho que a gente deveria parar de prestar serviço para a oficina mecânica, fundar um banco, fica a dica. Acho que a gente deveria reavaliar os nossos planejamentos para 2025. E a gente vai ficando por aqui te agradecendo esse momento muito bacana de você estar aqui comigo, minha parceirona. Minha irmã, viu? Obrigada minha por irmã. Tudo. Obrigada a você. Muito especial. Por essa parceria que temos. E caminhamos juntos, né? É isso. Acho que caminhamos junto pelo mesmo objetivo. Isso aí. Diferentes, mas iguais. Verdade. Certo? O tempo todo, né? É isso aí. É isso aí. Obrigada então, a você. Eu que agradeço. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.